Nós vamos repassar hoje, então, as informações principais para essa próxima etapa, que é a avaliação final e a classificação final das 17 experiências de sucesso que são finalistas, como eu disse, do Prêmio Transformação Digital Brasil Osiris Silva, na edição 2022. Repassar rapidinho os objetivos permanentes, que é onde a gente se encontra, né? A gente se encaixa no Brasil 5.0, as experiências identificadas e as 17 finalistas, depois o papel da organização finalista, da comissão avaliadora e dos convidados nessa etapa, e a classificação final que vai ser realizada. Então, só para lembrar, nosso propósito do Brasil 5.0 é a operacionalização dos 23 fundamentos e também a implementação das ações estratégicas da E-Digital. Temos esses 3 objetivos e hoje nós vamos falar do promover as ações para o desenvolvimento da economia digital, com a qualidade de vida das pessoas de forma inclusiva e sustentável. Recordando, a gente conseguiu, nesse período de 2021, consolidar 38 experiências. E selecionamos essas 38 experiências que estão publicadas aí no manifesto e nesse e-book, né, das experiências de sucesso, 17 projetos, 17 experiências, minimamente uma de cada modalidade. A única modalidade que nós não temos nenhuma experiência, por enquanto, é o digital global. E procuramos, então, mostrar o alinhamento dessas 17 experiências com essas 4 dimensões. Como a gente sabe, a E-Digital, o Ecossistema Brasil 5.0, a Sextupla Hélice, que é a novidade, e as tecnologias digitais habilitadoras. Vocês trabalharam no alinhamento de seus projetos até aqui, e depois os demais projetos também para esse ano serão convidados a promover esse mesmo alinhamento. Aqui nós temos, então, a relação das 17 experiências com a sua organização, o nome da experiência, o nome de quem está representando a organização e as datas e horários das apresentações, que vão acontecer de 1º a 16 de fevereiro. Então, no nosso calendário de atividades, a gente cumpriu essas 5 atividades até o momento. E estamos agora, nesse momento, falando em 24 de janeiro, né, da capacitação. Como é que foi essa história? Nós enviamos a vocês um formulário com 13 tópicos, um arquivo com as instruções para preenchimento desse formulário e um arquivo PowerPoint com os slides dos alinhamentos. Isso tudo foi feito com base no manifesto, das informações dos capítulos do manifesto. Como disse, estamos nesse momento trabalhando essa etapa, além da capacitação de hoje e as apresentações. Nesse momento, a gente gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, as pessoas que estão aqui representando as 17 experiências, que vão dedicar um tempo a mais agora, nos próximos dias, até o dia do nosso jantar, da nossa cerimônia do prêmio, que é dia 5 de abril, e os nossos conselheiros, nesse momento, até sexta-feira, nós temos 22 conselheiros, mas eu tenho a impressão que esse número deve aumentar à medida que outras pessoas vão se interessando, vão respondendo aqui no nosso e-mail de convite para participar das avaliações. Então, vamos falar agora, primeiramente, com o que é o trabalho que tem que ser feito pelos representantes dessas experiências finalistas. Observem que eu separei aqui no slide, no canto esquerdo,
o Alexandre, o Evandro e a Lilian em cima, um número 2. É porque eles já escolheram duas experiências que eles querem assistir às apresentações. Então, um dos papéis que vocês têm agora na sequência é apresentar a sua experiência para a comissão avaliadora. Os colegas que estão participando também dessas 17 experiências finalistas podem assistir às apresentações que serão feitas. E assistir significa aquilo que a gente fala sempre, que é compartilhar as práticas, e para nós é um momento de aprendizado coletivo. Então, vocês ainda têm oportunidade durante essa semana de nos enviar para quais sessões vocês gostariam de ter o seu e-mail incluído, para que vocês participem assistindo às sessões das demais experiências. O trabalho maior agora, e é essa semana, para quem for logo apresentar no início da próxima, é a de preparação dos slides que vão ser usados. Nós estamos procurando padronizar essa forma de apresentação, que é para facilitar a comissão avaliadora. E se cada um apresentar de um jeito, a comissão avaliadora começa a ter certa dificuldade, até porque o tempo é muito curto para ela poder fazer a avaliação, serão 15 minutos apenas. Então, nós estimamos aí um investimento de 1 a 2 horas na preparação desses slides. E qual é o trabalho de vocês? É pegar do formulário que vocês enviaram e destacar uma síntese, destacar aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial das informações. Então, vejamos, num slide inicial, você se apresenta e fala da sua organização, 30 segundos. Mais informações da sua organização estão no formulário Word. Das experiências, melhores práticas, lições aprendidas e indicadores, também peguem a essência que vocês querem destacar. Os detalhes estão no formulário. Para cada uma desses tópicos, vocês procurarão fazer a apresentação em até 3 minutos. De planos futuros, 2 minutos. O que faltou aqui? Falar dos alinhamentos, que vocês já trabalharam os alinhamentos, até porque essas imagens desses slides já estão no formulário Word. Então, agora, terão a oportunidade de destacar de novo, em 1 minuto, cada uma delas, totalizando aí 15 minutos de apresentação. É muito importante que vocês, de fato, se preparem esses slides para que a apresentação não passe de 15 minutos, para que vocês consigam dar o recado em 15 minutos, que é o essencial. A comissão avaliadora poder fazer o seu julgamento. E é importante que esse arquivo PowerPoint seja enviado para nós até às 8 horas do dia anterior à sua apresentação. Então, é um compromisso que vocês têm para ter esse arquivo preparado antes, um dia antes, até um dia antes da sua apresentação. Nesse momento, vamos recapitular. Nós vamos ter um momento de apresentação. A apresentação de vocês será gravada. Cada um dos finalistas fará a apresentação em 15 minutos. Os avaliadores, que é a comissão avaliadora, nesses 15 minutos iniciais, assistem à apresentação e anotam aquilo que gostariam de perguntar. Os convidados, que são os demais colegas das outras experiências, também assistem essa apresentação. Dados 15 minutos, os 15 minutos seguintes é para esclarecer dúvidas. Então, a comissão avaliadora terá feito uma relação de perguntas que quer esclarecer. Cada um dos integrantes faz essa relação. Tanto do momento da apresentação, como também pode trazer a pergunta lá da leitura, né, que vocês vão fazer do arquivo Word, do formulário Word, e se não for respondida durante a apresentação, é um bom momento para colocar nesses 15 minutos essas perguntas. Então, aí participam os avaliadores e os finalistas.
Aqui eu pus opcional porque é um ponto de decisão para a gente. Ao final do nosso encontro, a gente vai decidir se vocês concordam ou acham que não, que os convidados, que são os colegas, a princípio, né, são das outras 16 experiências, participem e assistam à sessão de esclarecimento de dúvidas. E, por fim, os 15 minutos finais, completando os 45 de cada uma das experiências, fica na sala somente a comissão avaliadora, que aí é o momento em que é feita a classificação. Até aqui, nesse momento, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, por gentileza, levanta a mão, o Ari avisa a gente. Ok. Nenhuma ainda. Ok, então vamos seguindo, tá? Sempre é tempo depois de fazer perguntas, tá? Vamos falar agora do papel da comissão avaliadora. Nossos 22 conselheiros, por enquanto, assim estão nessa tabela o número de sessões que esses avaliadores, esses conselheiros decidiram participar. Então, temos ali na primeira posição o Augusto, que vai assistir a todas as apresentações, e aí daí para frente o Ari, o Paulo e assim por diante. O Augusto, veja, o Augusto já tem estado conosco na avaliação do prêmio desde 2002. E todos os anos ele participou desse processo do prêmio. Então, um agradecimento especial aqui à dedicação do Augusto aí. Eu que agradeço, Francisco. Valeu, Augusto. Bem, todos vocês precisam fazer a leitura prévia deste formulário em Word. E vocês terão esse formulário em Word disponíveis a partir de hoje. Eu estou terminando a formatação para deixar todo ele bonitinho, da forma que vai ser publicado, e passando para vocês fazerem a leitura. Eu já fui até o colégio notarial hoje, até aqui. Até o final do dia eu vou completar todos eles. Estou devolvendo para cada um de vocês que mandou, para vocês darem uma olhada final, ver se está tudo em ordem, e amanhã, após o meio-dia, até o meio-dia, vocês nos devolvem esse formulário já com eventuais ajustes que vocês acharem necessário, e a partir de amanhã, ao meio-dia, eu vou disponibilizar esse formulário para leitura de todos. Aqui eu vejo que há um investimento de mais ou menos 45 a 60 minutos para ler, absorver as informações. Então, eu entendo que esse é um momento de aprendizado individual, onde cada um que fizer a leitura de uma experiência vai estar aprendendo muita coisa. Eu já li algumas vezes e cada vez que eu leio, cada experiência, eu aprendo alguma coisa a mais. Muito, muito rica essa experiência. Depois, vão assistir e avaliar essas experiências. Aí o tempo que nós estamos prevendo, de 1h30 para cada dia, exceto um dos dias, que é o dia 2, que só tem a apresentação do Bradesco, e muitos de vocês já assinalaram um determinado horário do dia. Então, aqui fica o convite, e essa depois também é uma decisão muito particular de cada um de vocês, que são da comissão avaliadora, nossos conselheiros, de participarem ou não daquela 1h30, já que você vai estar ali, assiste às 2 apresentações, avalia 2 projetos. Obviamente, tem que fazer a leitura de 2 projetos, não apenas de um, a cada dia. Esse, então, para nós, é aquele momento que a gente chama de momento de aprendizado coletivo, onde a gente está ali interagindo, tirando dúvidas, né? E aí, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado. Então, aqui, nesse momento, que seriam os 15 minutos finais, somente a comissão avaliadora que está na sala. Os finalistas e os convidados saem para que a comissão avaliadora faça a sua avaliação. E aí fica a pergunta também para vocês, nesse momento, que é se vocês participariam das 2 avaliações do dia que vocês escolheram. Não precisa responder agora, é uma decisão um pouquinho para frente. Nesse momento, alguma dúvida quanto ao papel, as atribuições, o tempo, o investimento dos conselheiros que fazem parte da comissão avaliadora?
Francisco, é o Picarelli. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: existe um número mínimo e um número máximo de conselheiros necessários para avaliação? Não. Obrigado. Não existe um número mínimo nem um número máximo para que conselheiros participem da avaliação, porque é um momento de aprendizado. E você se lembra que no processo a gente usa, aliás, muito bom, obrigado pela pergunta, Picarelli. Vou lembrar aqui que nosso processo de avaliação, ele usa o poder do consentimento, você se lembra disso, né? É feita uma votação, aí aqueles que não concordam com a maioria têm a oportunidade de colocar o seu argumento e convencer os demais a mudarem. Se na segunda votação não houve mudança, né, na posição da escolha, prevalece a maioria, então não é um consenso que fica discutindo até chegar no consenso, não. O poder do argumento, né? Tendo um momento que você não concorda com aquilo, você tenta convencer os demais. Se o seu argumento não for suficiente, a segunda votação define a classificação. É bem interessante esse processo, acho que o Picarelli já participou também de anos anteriores aí, né, Picarelli? Verdade, Francisco, participei sim de vários. Maravilha. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeito. Aqui de novo. Desculpa. Francisco, eu queria pegar carona nessa observação, nessa pergunta do Picarelli. Tá? Uhum. A preocupação é a seguinte: nós estamos cronometrados, né? Quer dizer, nós temos um período de 15 minutos disso, daquilo outro. Uhum. Quando nós não temos um número máximo de participantes da comissão, me preocupa de você estar fazendo ali um overbook de perguntas, de esclarecimentos, e nós nos perdemos no tempo. Eu queria colocar essa preocupação, não sei, Picarelli, se foi a sua mesma preocupação, porque você sacou mais rápido do que eu, porque essa seria a minha pergunta e dúvida. Eu fico muito preocupado de termos ali um grupo grande de voluntários para a avaliação, e aí queremos colocar ali uma série de perguntas e vamos nos perder no tempo. Queria colocar isso para reflexão, Francisco. Uhum. Eu posso te dizer o seguinte, Brunini, pela nossa experiência passada, são 19 anos, né, fazendo esse trabalho, sempre nós tivemos um limite de tempo, e ele nunca foi muito maior do que esse. Por outro lado, nós também teve anos em que a gente tinha isso, de fato, um número maior de pessoas, aí nem todas as perguntas puderam ser respondidas naquele momento, então elas ficavam para que o apresentador respondesse depois por e-mail, para não perder a informação, né? Apenas para esclarecer. E como a avaliação final ela é classificatória apenas, e qualquer uma dessas categorias de classificação são honrosas, ainda que, eventualmente, a gente, em algum momento, tenha um número maior de participantes e não se chegue a um momento de consentimento, né, de como deve ser a classificação final, a gente chega, porque tem um intervalo entre uma e outra sessão de apresentação de mais 15 minutos. Então, essa parte mais de classificação final, eu diria, ela pode ter uma flexibilidade aí de até 30 minutos, porque tem um intervalo de 15 entre uma e outra, tá? Então, aí dá para contornar. Eu me sinto bem confortável com isso, né, de ter feito isso já há tantos anos e com número grande de participantes. Não vejo que isso seja um problema que a gente tenha que se preocupar muito, não. Francisco, você sabe que eu também não sou neófito nisso, eu já venho participando aí há alguns anos. Tá? Sim, você tem sido um assíduo frequentador aí. Agora, as pessoas responderam, eu respondi, você colocou ali quantos cada um quer participar e tal. Em média, quantos participantes, mais ou menos, nós teremos por case da comissão? Hoje na tabela que nós temos, isso, nessa distribuição algumas experiências nós temos 12, outras nós temos 1.
Eu não sei, Francisco, se não deveria equacionar, porque fazer uma comissão com 1 não é legal. Fazer uma comissão com 12, eu não sei, Francisco, eu estou colocando ainda muito na linha Podemos deixar no parque essa sua dúvida para a gente seguir e depois voltar nela? Com certeza, com Senão certeza. a gente polemiza o tema. Não, com certeza. E aí a gente perde o foco da reunião, tá certo? Tá, mas está colocado aí. Mais alguém tem alguma colocação? Sim, o Luciano De Biasi. Oi, Luciano, bom dia. Oi, Francisco, bom dia a todos, tudo bem? Francisco, minha dúvida é, vocês têm como disponibilizar os vídeos das experiências anteriores para quem está começando a ter uma ideia da dinâmica, da avaliação, das análises? Não, nós não temos esses vídeos gravados para disponibilizar, Luciano. Até porque essa é uma nova etapa, né, em que a gente está fazendo a mudança, inclusive, do nome, do prêmio, dos critérios de avaliação, do foco, da modalidade. Mas a dinâmica é simples, viu? Você vai gostar. Participa de uma que você vai ver que vale a pena. A gente pode participar como assistir uma outra que esteja, não como avaliador, mas simplesmente para observar a dinâmica da avaliação? Pode, lógico. Você participa sempre à vontade, se quer ou não fazer a avaliação, entendeu? É importante que você tenha um momento de aprendizado ao assistir às experiências que estão sendo apresentadas. Se você se sente confortável na primeira sessão de avaliação fazer a sua colocação, ótimo, senão você assiste uma segunda. E são 17, né? Então dá para assistir, dá para ficar... Você vai gostar. A primeira vez fica um pouco assim, na dúvida como é que é, mas é bem legal. O processo é bem legal, bem dinâmico. Ok. Obrigado, Francisco. Nada. No dia 17 de janeiro, houve uma apresentação de 2 minutos de cada uma dessas experiências, apenas a título de dizer o que é a experiência, ilustrando o que é a experiência, para que o nosso conselheiro tivesse interesse, despertasse o interesse de participar da sessão de avaliação. Está disponível, sim, desculpa, está no site, na página do 10º Encontro Nacional, Luciano. Era isso, okay. Né, Luiz? Ok. Francisco, Perfeito. O Brunini novamente. Brunini novamente. É rapidinho, Francisco. Não tentando amedrontar quem pela primeira vez vai participar, não é tão simples assim. Quer dizer, o mais importante, na minha opinião, é você ler o material antes. Eu acho que este é, para mim, a grande base da coisa. Quer dizer, o colega aqui colocou, mas se eu quiser participar, você falou, não pode participar, inclusive se você depois quiser... Não, você tem que conhecer o material antes, tem que ler com profundidade o material que foi enviado do case antes. Isso é importante, ó. Se você não fez a leitura prévia, o que o Brunino está dizendo é o seguinte, se você não fez a leitura prévia do material, exato, você não vai ter o conjunto de informações completo. Você vai apenas ver aquilo que o nosso colega apresentador destacar. Mas poderá ter informações muito relevantes que ele não destacou, que é de extrema importância que você conheça do projeto. Daí o momento de aprendizado individual na leitura. Né? Isso quer dizer o seguinte, precisa dedicar tempo. Exatamente. Você quer assistir todas, você tem que ler todos os projetos. Ler todos os projetos significa 17 horas de leitura. Tá certo? Que é o que o Augusto está fazendo, certo, Augusto? Certíssimo. Eu quis enfatizar isso. E o Bruninho estará enfatizando, porque ele já passou anteriormente por isso. Sim. E foi importantíssimo, ele viu que foi importantíssima a leitura, por isso nós recomendamos a leitura. Agora, não deu tempo de ler. Senão você simplesmente vê uma apresentação e você não vai ter material para fazer o seguinte, puxa, aqui que eu quero entender melhor, aqui que eu quero perfeito. diferenciar, aqui que está me dando destaque, aqui que está me dando uma falha, entre aspas, né? Uhum. Isso sim, se eu passei a ideia errada, para o Luciano, corrijo. Você pode assistir sem ler os arquivos, porém, você vai ficar com a tua participação prejudicada na avaliação da classificação final. Por quê? Porque você não vai ter o contexto todo daquela experiência, né? Aí sim, Francisco. Obrigado, Bruninho. Você foi, como sempre, o Wagner Brunini de sempre. Não deixa passar nada, né, Brunini?
Não, não é assim também, né, Francisco? Você tá anotando tudo aí no seu caderninho, não? Poxa vida, tudo. Esse caderninho do Brunini, eu vou te falar, viu? Bom, mais alguma dúvida da comissão avaliadora? Podemos seguir? Bom, então, ficou mais alguém com a mão levantada aí, Ari? Por enquanto, não. Não. Muito bem, então agora é que vem falar um pouquinho dos critérios, como que a comissão avaliadora, ela diz assim, essa iniciativa ela é uma referência nacional ou essa iniciativa é um destaque nacional? Então, aqui no nosso caso agora é assim, todas as 17 experiências já selecionadas, elas já estão classificadas, entram para essa sessão de avaliação, já classificadas como iniciativa de sucesso. Esse é o olhar para dentro da organização, porque ela atende aos objetivos para o qual a sua organização decidiu investir nessa iniciativa. Então, vocês estão aqui como finalistas, já são iniciativa de sucesso. A primeira etapa da avaliação, a classificação final, é se as práticas, os indicadores e os alinhamentos dessa experiência, se forem compartilhados com o mercado, olhando de dentro para fora, eles promovem a elevação no nível de maturidade das iniciativas de inovação e transformação digital de outras organizações. Então, se elas são práticas que vão, de fato, contribuir na melhoria do nível de maturidade do mercado, elevar a régua, né, de maturidade do mercado, ela passa a ser considerada referência nacional. Então, ela atendeu aos objetivos da organização, olhando para dentro, e também está ajudando a desenvolver o mercado com as suas práticas, sua experiência. É referência nacional. Se atendeu também a essa classificação e ela tem práticas que sejam inovadoras, ela fez alguma coisa ali que de fato é inovador. Puxa, isso aqui, primeira vez que nós estamos vendo. Ou é muito inovador. É um salto de inovação importantíssimo. Os indicadores que ela apresentar de resultado e desempenho, eles são exemplares, eles mostram evolução ao longo do tempo. E, obviamente, eles estão produzindo resultados extraordinários para aquela organização. Mostra o valor que aquilo está levando para essa organização. Então, eles são dignos de uma menção especial. É um olhar pelo desenvolvimento coletivo e inclusivo. Então, essa experiência será considerada destaque nacional. Então, esses são os dois momentos dos 15 minutos de classificação. Lendo o material e assistindo a apresentação, o essencial que foi apresentado pelas experiências, pelos representantes das organizações, você já vai começando a formar a opinião a respeito. Então, na hora que a gente disser, primeira pergunta no primeiro minuto, né, dos 15 minutos de classificação, isso para a comissão avaliadora apenas, tá certo? Ele é uma referência nacional? Se todos votarem que sim, ele já passou a ser referência nacional. Se alguém disser que não, esse alguém que diz que não, tem um momento de argumentar. Por que que não? E se mais alguém tiver argumento, o segundo coloca o argumento também. Feito e colocados os argumentos, faça uma nova votação. Se o número de pessoas que decidir que a referência nacional for maior, ele será considerado referência nacional. Aí a última pergunta é, ele pode também ser considerado um destaque?
Novamente, se alguém discordar, a gente passa a palavra para o argumento. Então, é muito simples o processo, e eu acredito que, se como o Brunini falou, né, a gente lê o material, o Word, assistir à apresentação, você vai ter formado a sua opinião a respeito de como fazer a classificação dessas experiências. Se você participar de mais de uma, a sua experiência fazendo isso da primeira, da segunda vai ser melhor do que para a primeira, e quando você chegar na 17ª, você já está fazendo isso aí de olhos fechados. Então, dúvidas quanto... Agora é para todos, tá? A comissão avaliadora e também os apresentadores. Se vocês têm alguma dúvida quanto a esses critérios que aqui estão. Ali, tem alguém com a mão levantada aí? Não. Tem uma mãozinha levantada, sim. Mas Tem, eu opa. Quem Mas eu é? acho que é uma mãozinha antiga, viu? Ah, é? Pelo meu controle aqui. Ela tá até meio cansada de tanto tempo que tá levantando. Vai ficar com íngua no braço aí, ficar com o braço levantado. Tem, não? Victor. Não tem. Victor Hernandes. Não, mas Victor Hernandes ou Brunini? Não, mas o Brunini acho que não baixou. Já mano. falou? Vovô Brunini, ainda tem dúvida aí? Não, não tenho dúvida, mas eu estou tentando baixar essa mão aqui que não baixa. Ah, A dúvida está na mão. O Vitor Hernandes é meu neto, viu? Porque eu o meu sei. notebook antigo eu dei para ele. Eu sei, o seu primeiro neto, diga-se de passagem. O primeiro neto. E eu não sei como é que eu coloco o meu nome aqui, depois preciso de ajuda, mas vamos em frente. Mas já saiu, viu? Tá bom. Teu neto te ajudou. Tá ok. Bem, então, seguindo agora, aqui vocês têm uma visão do troféu. Esse troféu, então, para quem é uma iniciativa de sucesso, ele tem 17 centímetros. Para quem é uma referência nacional, 22, e para quem é destaque, 27. A única diferença é o tamanho do troféu. Todos são exatamente iguais. E a classificação final de todos, a gente vai comunicar individualmente, não a público, individualmente para cada um de vocês, no dia 16, quando terminarmos as apresentações todas. Então, aí terminamos a parte da manhã, até às 12 horas a gente vai comunicar a cada um de vocês com qual classificação ficou. Todos vão para a cerimônia do prêmio, todos sobem ao palco para receber o troféu das mãos de 2 padrinhos, sempre são 2 padrinhos, né? E pode ir uma pessoa, pode ir mais de uma pessoa representando a empresa, subir ao palco para receber o troféu. Nesse dia, não dá para a pessoa ter a palavra. Ela recebe o troféu e fotografa, a imagem ali é feita, né, a filmagem é feita, recebendo o troféu, mas não tem momento de fala nesse dia. Dependendo do número de empresas que ficarem como destaque, a gente vai avaliar a possibilidade de dar até 30 segundos para que o representante tome a palavra e fale o sentimento, né, da organização com aquele reconhecimento. Mas é tudo muito cronometrado, o tempo é bem corrido, e a gente tem que tomar muito cuidado para não estender a cerimônia muito tempo, para não ficar cansativo, né? Muito embora, vocês se lembram, quem já participou, é que a gente tem o jantar acontecendo ao longo da cerimônia, né? Então, tem momentos que a cerimônia dá um intervalinho e serve o primeiro prato. Depois tem um momento que a cerimônia dá um outro intervalinho e serve o segundo prato, né? Tem pessoas que comem um pouquinho mais devagar, então continua comendo quando a sessão retoma. Mas é uma dinâmica muito boa, muito gostosa, e apesar de termos 3 horas, né, de evento, ele transcorre assim, de forma bem tranquila, bem suave. Tá? Bom, então agora voltamos aqui para a nossa decisão. E isso é uma decisão que vocês podem tomar agora,
eu vou até fechar aqui agora o compartilhamento e vocês podem decidir se concordam que a apresentação, o momento, né, de esclarecer dúvidas, possa ser assistido por todos, sem nenhuma restrição. Ou vocês preferem que esse momento de esclarecimento de dúvidas fique restrito apenas ao apresentador e às outras pessoas da empresa que dele estiverem lá para ajudar a resolver as dúvidas e a comissão avaliadora. Aí os convidados, né, não assistiriam esse pedacinho, tá certo? Então, pense um pouquinho. E agora, eu acho que a gente poderia fazer a votação de uma maneira muito simples, que seria o seguinte: quem discorda, primeiramente, quem discorda da apresentação, do momento de avaliação, aqueles 15 minutos de avaliação, ter a participação dos convidados. Se vocês puderem, só levanta a mão quem discorda, tá? Eu estou propondo isso pelo seguinte: eu tenho a impressão que a maioria com quem eu conversei não tem nenhuma restrição que os colegas assistam à sessão de interações, porque também é um momento de aprendizado, tá certo? Só não pode assistir à classificação final, que aí também nem os apresentadores podem, tá certo? Então, partindo do princípio que, a princípio, ficaria liberado para os convidados assistirem à sessão, os 15 minutos de interações para esclarecer dúvidas. Quem discorda, levanta a mão. A gente passa a palavra. Por enquanto... Tem um que discorda, que é o Brunini. Então, Brunini, a palavra está com você. Por que você discorda? Depois está no mudo, Brunini. Pronto, agora sim. Eu não sei, parece que eu sou o único, né? Não, a Patrícia, alguém mais levantou a mão aí. Bom, vai lá. A minha posição é o seguinte: o convidado a assistir à apresentação, acho que tudo bem. Só que a partir do momento que começa o esclarecimento de dúvidas, para mim já começa uma pré-avaliação. Tá? Porque você está ali exatamente fazendo uma análise em cima da apresentação que foi feita. Tão importante quanto a apresentação é exatamente o esclarecimento de dúvidas. Então, para mim, isso é o momento sagrado da comissão julgadora. É quem está ali julgando, é quem está ali avaliando. Entende? Quer dizer, eu vou participar para ver se existiu pergunta. Porque existem apresentações que são tão perfeitas que muitas vezes as perguntas não são necessárias. Mas eu não sei, me incomoda. Para mim, comissão é comissão, ouvinte é ouvinte. Eu sou um pouco mais puritano nesse sentido, sabe? É a minha posição. Obrigado, Brunini. Acho que tem mais um comentário. Alguém levantou a mão? Eu levantei a mão. Eu concordo com o Brunini. Os convidados assistirem às experiências, ok, é um aprendizado. Mas a partir do momento que começa o debate, os esclarecimentos, eu acho que tem que ser restrito à comissão avaliadora. Minha opinião. Concordo com você, Brunini. Obrigado, Milker. O Edu pediu a palavra também. Isso, agora eu estou vendo aqui, Ari. Ok. Edu? Opa, minha vez. É muito parecido, juntando a colocação do Brunini com a colocação da Milka, pelo fato de que, como os outros assistindo, a própria colocação das perguntas pode ser um viés tendencioso, o que coloca a comissão numa situação difícil. De repente, o componente falando, por que fez uma pergunta tão profunda para alguém e não fez para o outro? Quando a comissão tem que ter essa liberdade de discernir ou não o seu próprio aspecto do que é complicado e do que não é complicado. Independente do mérito de julgamento, se é válido ou não, mas se não, tira a confidencialidade da própria comissão pelo fato do tipo de questionamento que a comissão vai fazer. Eu acho que eu somo aí o Brunini e a Milka nesse meu resumo da minha posição também contra. Valeu, Edu. Paulo Barcelos. Eu complemento os colegas aí, mas tem uma outra questão que é
além dessa questão do milindre, né, você acha que pode, né, o resultado final, você verificar que teve uma maior ênfase em determinada questão, acho que tem a questão da cronologia também. Talvez aquela pessoa que está sendo o último a ser o primeiro avaliado, ele já respondeu, já passou por aquilo, já teve a avaliação dele, então o aprendizado que ele está recebendo, que ele ao participar dos demais, ele já vai ter a oportunidade de aplicar e responder aquelas questões, né, que ele teve aprendizado. Então, acaba, entre aspas, favorecendo um pouquinho mais os últimos, que participação da avaliação cronologicamente, né? Porque o primeiro não vai ter a chance de participar das discussões dos outros, então esse aprendizado será minimizado, no caso, à medida que vai avançando nas avaliações, né? Então, acho que, já que embora não seja uma disputa entre eles, mas, né, acho que isso vale considerar, que ele acaba levando a vantagem, né? Isso é verdade, viu, Paulo? É importante a gente destacar aqui, os projetos, as iniciativas, elas não concorrem entre si. É um processo de melhoria contínuo. Então, se ele ouvir a mesma pergunta várias vezes e, eventualmente, respostas um pouco diferentes, será também um momento de aprendizado, tá? Mas, enfim, são os argumentos colocados. Agora, o Fabiano. Francisco, eu também concordo com a colocação do Brunini, porque, pegando como gancho, respeitando, claro, a opinião de todos aqui, acho que é uma democracia, mas pegando o gancho na parte da academia, qualquer solenidade de apresentação de banca de TCC, de mestrado, doutorado, pós-doc, é assim que funciona. A explanação é pública, parentes das pessoas, todas participam, aí chega um determinado momento que a decisão do colegiado sai todo mundo, o colegiado tem a sua liberdade, tem os as suas argumentações, porque leram com profundidade aquele material, e aí, de repente, alguém que esteja participando, que não tem a mesma profundidade, acho que vai ficar mais perdido ainda, por que isso, por que aquela resposta, aquela colocação. Então, eu sou favorável à opinião do Brunini também. Perfeito. Próximo seria o Picarelli. Então, Francisco, já falaram tudo, então eu só levanto a minha mão para você contar junto com a mão do nós vamos fazer uma nova votação. Tá bom. Você vai fazer uma nova votação. Aí você já aproveita e tá bom. Reforça sua escolha, tá? Luiz Carlos. Luiz Augusto, perdão. Você está no mundo, Luiz Augusto. Somos da mesma escola, né? Algum argumento adicional ou não? Hein? Algum argumento adicional ou só segue o que veio até agora? Eu apoio o Victor Fernandes Brunini Michel. O Victor, também conhecido como Wagner Brunini, né? Bom, é só isso. Beleza. Décio Dias. Não, Francisco, eu só também, da mesma forma, não tinha levantado o braço, mas eu concordo com aquela coisa do marreco novo não mergulha fundo, né? Então, é a primeira vez que estou participando, estou ouvindo, mas principalmente a consideração que o Fabiano Romano fez, eu concordo, né? Apresentações de TCC são dessa forma, então eu volto atrás e sigo aí a nossa grande Milka também, o Brunini e tudo mais, nessa consideração, para isso. Excelente. Então, não tem mais ninguém com a mão levantada, vocês vejam, em 3 minutos, com 58 pessoas na sala, nós tomamos uma decisão. Temos tomado uma decisão de liberar, os argumentos foram colocados, e agora vamos fazer uma nova votação. Agora a pergunta é diferente. Só levanta a mão quem acha que os convidados devem participar da sessão de esclarecimento de dúvidas. Só levanta a mão quem acha que deve. Vamos ver quantas pessoas vão levantar a mão. O Luiz Augusto e o Décio Dias precisam abaixar a mão ali. Até para zerar o placar. Isso, baixa a mão aí, Luiz Augusto. Agora, então, só levanta a mão quem acha que, como eu disse no começo, que poderia participar, todo mundo poderia participar
do esclarecimento de dúvidas. Então, agora é quem concorda comigo, quem acha que, ainda assim, depois de ter ouvido todos esses argumentos, ainda acha que os convidados deveriam participar do momento de interação e esclarecimento de dúvidas. Então, quantas pessoas estão ali agora? 3. Então, veja, pessoal, se nós tivéssemos mais tempo, nós faríamos uma outra rodada de argumentos. Mas, dado que o tempo é curto, a decisão está tomada pela maioria e quem não está de acordo aceita o que os demais decidiram. Então, não será possível a participação dos convidados no momento de esclarecimento de dúvidas. Isso está resolvido aqui, tá? Foram 5, 6 minutinhos para tomar essa decisão, com 59 pessoas. Experimentamos um pouco do que é, né, o poder do argumento, né, do consentimento. Ok, a questão dos integrantes da comissão avaliadora, os conselheiros, ficaria em aberto para que cada um decida, dentro da sua disponibilidade, se gostaria de participar de mais alguma delas. Mas, veja, eu vou mostrar para vocês, nesse momento, o Excel que apresenta o número de pessoas por avaliação, tá? Por sessão, por experiência, tá? Deixa eu pegar o arquivo direto aqui da pasta, porque às vezes ele pode não ser o último ali, sabe? Arquivos de trabalho, planejamento, gestão. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês a situação atual. Quem sabe isso motiva alguns a pensarem em participar, não é? Olha, compartilhando. Ó, esse é o arquivo das apresentações, tá vendo? Então, aqui nós temos as pessoas que confirmaram. Não tem nenhuma delas que tem apenas um, tá? Aqui tem menos, essa aqui tem 4, essa tem 7, e vai. Tá vendo? Todas têm, eu diria, um número muito bom de pessoas que querem assistir. Essa aqui tem mais, essa aqui tem também, essa daqui tem também. Essas são as que tem mais, tá vendo? Essas tem mais nomes aqui, ó. Isso também é interessante porque pode acontecer um imprevisto, né? A pessoa decidiu que vai participar e depois naquele dia acontece qualquer coisa, ele não pode vir. Então, dessa maneira, eu acho que tendo pelo menos 4, né? 5, a gente não fica com pouca gente. Mas, veja, como não está concorrendo ninguém contra ninguém, ninguém versus ninguém, é complementação, é melhoria, né? O que ficaria é que aquela experiência talvez não vá ter tanta contribuição quanto as demais, mas para a empresa em si, para a experiência em si, isso não faz diferença, porque no seu planejamento futuro ela está considerando isso tudo, né? Então, mas eu diria que se nós pudermos ter mais gente em algumas dessas, né, seria interessante, tá bom? Agora, nesse momento, nós terminamos tudo aquilo que a gente queria transmitir para vocês. O que está faltando, e faltam 7 minutos, eu queria repassar o PowerPoint com as pessoas que estão presentes, para entender o que é esse PowerPoint que a gente pediu para ser preparado, tá? Só para vocês terem ideia. Vou repassar o PowerPoint rapidamente, viu, Ari, para a gente poder... Francisco, só uma questão. O tema do parking, você vai tratar mais ao final ou antes esta revisão aqui do PowerPoint? Vamos repassar o PowerPoint, que é rápido, okay. Aí a gente vê, tá bom? Olha, então, esses são os slides que vocês vão preparar, tá certo?
Vocês vão preparar e a comissão avaliadora vai ver. No primeiro slide, uma foto, nome e função, o nome da organização e o que você entender que é essencial da organização. Para isso, 30 segundos. O próximo slide fala da experiência, que vai sempre o nome da experiência do projeto, né? A classificação dele e o que você quer falar do projeto. Pode ser um ou mais slides que ilustrem aquilo que você quer destacar do projeto, da experiência. Depois, um ou mais slides para destacar o que você quer dar ênfase em termos de melhores práticas e ou lições aprendidas. Depois, indicadores. O que é essencial destacar nos indicadores de resultados e nos indicadores de desempenho. Como tem 3 minutos, né, vocês podem usar até 3 slides para ficar 1 minuto em cada slide, ou mais slides, se você não ficar além dos 15 minutos que você tem na apresentação geral. Não pode passar de 15 minutos no total. Planos futuros, mesma coisa. E aí viriam os slides de alinhamento, que vocês já usaram, já apresentaram, né? E aí vocês também vão destacar desses slides, em 1 minuto agora, não 30 segundos, né? Aquilo que vocês entendem que é os fundamentos que mais são importantes, melhor atendidos pela sua experiência. Idem para o eixo, obviamente aí a leitura das ações estratégicas do eixo é importante, aí você destaca aquilo que que a tua experiência melhor atende, né? Aquela ação estratégica da E-Digital. No caso da sextupla hélice, também um destaque para cada uma das hélices. E, por final, veja que a ordem ficou invertida, né? A parte de tecnologias ficou para o final. Então, aí no final você diz, olha, o que mais está trazendo contribuição para a nossa experiência é Big Data, ou é Big Data com RPA, ou qualquer coisa assim. E pode falar alguma coisa que possa ilustrar isso, lembrando que aí é 1 minuto. Bom, então, vamos lá. Alguma dúvida quanto a esses slides, gente? É nesse jeito que precisaria preparar, para que não, se cada um preparar de um jeito, para a comissão avaliadora vai ficar difícil avaliar essas informações. E elas vêm dos tópicos da sua experiência documentada no Word, tá certo? Então, alguma dúvida aí? Ô, Francisco, a Regiane levantou a mão. Regiane, vamos lá, Regiane. Oi, seu Francisco. Eu mandei para o senhor já, né? O senhor viu. É mais ou menos aquele caminho? Eu te devolvi com a seguinte colocação. Por gentileza, avalie se ela está atendendo a essa formatação. Não precisa mudar os slides, só está na sequência para poder atender a comissão avaliadora, tá bom? A única coisa que mudou agora são as tecnologias que o senhor inverteu, Pro fim, né? Eu vou inverter aqui, então, e a dúvida só é se pode ter microvídeo para mostrar, para 15 ilustrar. minutos. 15 minutos. 15 nos minutos. 15 eu faço o que eu quiser. Se vira nos 15? Se vira nos 15. Beleza, pode deixar, então. Obrigada. Se vira nos 15. Alguma dúvida mais? Opa, Roberto Bernardes. Quanto tempo, Roberto? Bom te ver. Prazer estar com vocês todos aqui, viu? Não, eu acho que o Brunini fez muito sucesso hoje, né? As colocações do Brunini. Eu vou voltar ao Brunini e eu acho que ele tem muita razão, Francisco. Pelo menos garantiu o número mínimo de avaliadores que vão assistir às apresentações, às experiências, porque realmente pode acontecer aquilo. Professor, olha, eu tive 10 avaliadores na minha apresentação, que pode ter bastante lisonjeador, mas não podemos ter uma apresentação de experiências com um avaliador, né? Então, era bom somente essa garantia, esse número mínimo, em relação ao respeito às empresas e o equilíbrio da avaliação, tá bom? É só isso. Dá os parabéns aí pela inclusão da sexta hélice, viu? Nessa linha... da sexta hélice, viu? Nessa linha, eu vou fazer o seguinte, eu vou
olhar aquelas que têm menos, e como eu fiz esse estímulo na quinta, sexta e agora hoje, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos aguardar até o final do dia, quem já está presente, viu... Eu não mandei as minhas, meu nome não está lá também, como de outras, você viu, né? Que se inscreveu. Eu mando até o final do dia, eu mando. Isso. Tá? Até o final do dia de hoje, vamos aguardar para ver o que vem. Mesmo vocês que estão aqui, no teu caso você não tinha mandado ainda, o Guilherme fez um comentário ali que ele acha que vai participar de mais de uma e tal. Então, só isso já vai nos ajudar. O que eu vou fazer na sequência, para ajudar vocês, eu vou publicar para todos a quantidade que tem, só a quantidade, não os nomes, tá? De avaliadores por, como se fala? Por sessão, por experiência. E aí, vocês avaliam. Eu não coloco o nome de quem é apresentador lá, tá? Só vou colocar a quantidade, vou considerar só a quantidade de conselheiros. Tá? Bom, isso tá resolvido, é um ponto importante. Eu concordo gênero, número e grau com o Brunini quanto a ter um número mínimo, sabe? A gente ficou em situação muito difícil em alguns anos, e que a comissão avaliadora até tinha, né, um 4 ou 5, né? Mas depois todos tiveram, a maioria teve problema no dia, e aí a gente ficou muito chato, muito chato. Não é legal. Então, eu me comprometo a fazer isso na sequência com vocês, tá? E vocês também, por favor, até o final do dia, diz quais as que vocês querem participar. Aqui tiver muito, se você achar que vale muito a pena, participa, senão deixa para não crescer muito o número lá, deixa crescer naqueles que tem menos. Esse era o parque, não era, Ari? Não, mas acredito que a colocação do Brunini foi um pouco mais enfática e incisiva, dizendo que também iria para um teto máximo, pelo que eu entendi. Brunini? Ari, você está certo, mas vendo a planilha que o Francisco apresentou, tendo aí no máximo 8, 10, alguma coisa assim, eu acho que estamos, não temos... A minha preocupação é que fosse dar um overbook. Ok. Aí eu acho que perderia um pouco, mas dentro daquilo que o Francisco apresentou, eu vou na linha que o Roberto colocou. Eu não me preocupo com o máximo de participantes, mas com o mínimo de participantes. Perfeito. Francisco, agora o nosso querido Paulo Alvim, embaixador da E-Digital brasileira. A palavra está contigo. Paulo? Está no mudo aí. Enquanto o Paulo... A Giana tinha um comentário que ela queria fazer, Giana, a respeito do prêmio de inovação da CNI. Por gentileza, aproveita aqui, temos um minutinho de Obrigada, Francisco. Primeiro, eu queria saudar a todos, a todas, né? De fato, eu voltei ao Brasil. Eu estou sempre conectada, mas é que eu estou desempenhando as minhas funções aqui e nos Estados Unidos, e lá estarei sempre à disposição de todos e todas, tá? Eu só queria aproveitar a oportunidade, primeiro, para parabenizar pelo trabalho e também para convidar a todos, a todas, as instituições aqui presentes para participar da entrega do nosso Prêmio Nacional de Inovação. Vai ser no dia 8 de março, e também as inscrições para o 9º Congresso Brasileiro de Inovação. As inscrições são gratuitas, vocês podem divulgar nas suas instituições, as universidades. Nós teremos um evento híbrido, presencial e virtual, uma plataforma que pode receber até 30 mil pessoas. A programação a gente já está colocando no site, traremos muitas palestrantes muito interessantes, lideranças aqui do Brasil e de fora. Eu gostaria muito que vocês participassem junto com a gente, né? Sempre no sentido de fortalecer o nosso ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Obrigada. As inscrições são em Congresso de Novacão,
Se você quiser pôr o link aqui, se você quiser pôr o link na... Vou colocar. Isso, ou põe no WhatsApp e depois a gente compartilha com os ecossistemas todos que nós temos, né? ABC, Vale do Paraíba, Metropolitano Oeste, Sorocaba, dá para compartilhar, né? Tá ótimo. Então, eu acho que a gente cumpriu aqui o nosso objetivo, passamos aqui esses minutinhos a mais do tempo, mas Paulo Alvim voltou, tem como falar? Estou aqui. Opa, a palavra está contigo. Não, é só parabenizar aí, agora que o trabalho começa, né? É verdade. E não vai ser fácil essa avaliação. Ela tem que ter dedicação, né? Leitura, preparação, síntese. O mais difícil é fazer a síntese, né? A gente sempre quer falar mais, mas tem que achar os 15 minutos, dá o recado, né? Te vira nos 15, né? Isso aí. Valeu, obrigado, viu, Paulo, pela sua participação aí, mais uma vez, sempre. Saudades! Isso aí. Bom, gente, muito obrigado. Eu vou ficar aqui na sala um pouquinho mais, se alguém quiser trocar alguma palavrinha. Se não, uma boa semana para todos. E mãos à obra agora, hein?